Eles não puxaram o gatilho, mas contrataram alguém para fazê-lo. Alguns dos casos mais perturbadores de assassinato por encomenda no True Crime envolvem membros de confiança da família, amantes secretos e profissionais respeitados como mandantes de assassinatos premeditados. Motivados pela ganância, medo e obsessão, esses assassinatos por encomenda provam que as ameaças mais perigosas muitas vezes vêm de alguém próximo. Este é o True Crime em seu lado mais sombrio, casos reais onde a traição foi fatal e a justiça teve um custo devastador. Este caso gira em torno de um homem chamado Jeffrey Stern e sua esposa Yvonne. Jeffrey nasceu em uma família judia em Milwaukee, Wisconsin. Seu pai tinha uma loja de bebidas bem-sucedida. Jeffrey, desde jovem, queria se tornar advogado, então ele tomou a decisão de ir para Houston, Texas, e frequentar a South Texas College of Law. Então, em 1982, Jeffrey saiu em um encontro às cegas com uma mulher chamada Yvonne Flores, uma jovem católica. Ela era assistente jurídica em um escritório de patentes, mãe solteira de um filho e havia se divorciado do namorado do ensino médio. Para Jeffrey e Yvonne, foi amor à primeira vista. Yvonne e Jeffrey simplesmente se deram bem, e em pouco tempo, eles estavam em um relacionamento. O relacionamento era tão sério que Yvonne decidiu se converter ao judaísmo. E quando chegou 1991, Jeffrey pediu Yvonne em casamento em Nova York e meses depois, o casal se casou em Milwaukee. A carreira de Jeffrey decolou quando abriu um escritório de advocacia em Houston, Texas, e começou a ganhar bem. Era considerado um advogado dedicado e implacável, sendo um dos mais procurados da região na época. O casal e o filho de Yvonne também se adaptaram bem em Houston. Jefferson comprou uma bela casa na área nobre de Piney Point Village, em Houston, e eles a transformaram em um lar. Jefferson, por todos os relatos, era um homem de família, e ele recebeu o filho de Yvonne de braços abertos, criando-o como se fosse seu próprio filho. Mais tarde, o casal teve 2 filhos próprios, em 1995 e 1997, e então se mudaram para Bel Air, que ficava perto da escola particular das crianças. Jefferson amava e adorava Yvonne. O romance deles ainda estava vivo mesmo após anos de casamento. Eles frequentemente saíam para encontros. Ele a enchia de presentes e surpresas, e nunca falou mal de Yvonne, algo que tanto amigos quanto familiares de Yvonne e Jefferson confirmavam. Yvonne era o mundo inteiro de Jefferson, segundo amigos e familiares. Eles eram o casal perfeito, bonitos, bem-sucedidos e muito apaixonados. A família Stern também era muito generosa com instituições de caridade e boas causas. Eles eram conhecidos por doar e ajudar os outros com frequência. Depois, disseram que se Yvonne e Jefferson tinham problemas pessoais, isso nunca ficou claro. Ninguém suspeitaria que um casal tão perfeito tivesse dificuldades. Mas havia um grande problema, e era o fato de que Jefferson estava envolvido com uma mulher do trabalho desde 2008, e acabou que todo o casamento deles era uma mentira. Michelle, a amante de Jefferson, nasceu nas Filipinas em 1972 e o pai dela era contador de uma empresa de petróleo. Ele deixou a família e se mudou para Houston, buscando uma vida melhor. Aos 12 anos, Michelle, sua mãe e irmãos também se mudaram de sua terra natal para Houston, no Texas. Foi lá que Michelle cresceu, estudou e construiu sua vida. Após o ensino médio, ela ingressou no direito e trabalhou como recepcionista em escritório de advocacia especializado em danos pessoais. Após alguns anos de experiência, ela virou gerente em outro escritório de advocacia especializado em danos pessoais. Michelle era definida como uma pessoa de fala mansa, agradável, bem-educada e uma mulher competente. Em resumo, ela era perfeitamente adequada para o trabalho que estava fazendo. Após o falecimento de seu pai, em 2005, Michelle passou a ser a única provedora da família. Ela estava recebendo um bom salário, mas como agora tinha mais responsabilidades, trabalhava o dobro e passava longas horas no escritório. Michelle namorou vários homens, mas nunca teve um relacionamento sério ou se estabeleceu com alguém. Os amigos de Jeffrey diziam que Michelle era muito paqueradora e às vezes ficava louca. Um amigo próximo de Jeffrey e advogado, Rand Mincer, mais tarde testemunhou no tribunal que Michelle foi muito ousada com ele quando se conheceram pela primeira vez. Ela tomou a iniciativa e o convidou para sair para tomar um drink.
Depois disso, outro advogado próximo a Rand avisou que Michelle, de novo, era, entre aspas, louca. Seja lá o que isso signifique. Por outro lado, Deborah Kaiser, advogada de Michelle, disse que antes de tudo, Michelle era educada, doce e carinhosa, sem sinais de distúrbio mental. E se ela tinha, ela não deixava transparecer. No fim dos anos 90, Michelle foi enviada a um pequeno escritório de advocacia no Texas para resolver um assunto. Foi então que ela cruzou o caminho de Jeffrey Stern. Alegam que foi Jeffrey quem quis conquistar Michelle dessa vez, e não o contrário. Michelle tentou manter a postura profissional e rejeitou as investidas, mas Jeffrey supostamente persistia. Ele começou a enchê-la de presentes e comprava ingressos para jogos de beisebol, especificamente do Houston Rockets. Depois, tentava conversar com Michelle e perguntava o que ela gostava ou não gostava. Ele também lhe deu um moletom e boné do time de Aspen preferido dela. Apesar disso, Michelle permaneceu firme. Michelle estava em um relacionamento com um colega do escritório de advocacia, não sei se já te contei isso. Em 2004, porém, o casal terminou. E foi aí que Michelle começou a corresponder às investidas de Jeffrey. Jeffrey estava presenteando Michelle com ainda mais presentes caros, brincos de diamante, ofertas para comprar um carro novo para ela, ofertas para quitar seus empréstimos e dívidas de cartão de crédito. Jeffrey não estava desistindo. Eles passaram a ter um envolvimento físico, com encontros em quartos de hotel, escritórios e locais secretos em Houston, Las Vegas, Nova York e Aspen. E então Michelle revelou que Jeffrey disse a ela que nem amava mais Yvonne. Michelle sabia que Jeffrey era casado e tinha filhos, mas supostamente pretendia deixá-la para ficar com ela. Ela contou que Jeffrey lhe revelou a verdade sobre seu casamento com Yvonne. Ele disse a Michelle que Yvonne o traía e que só se suportavam pelos filhos. Nesse momento, Michelle também começou a se apaixonar por Jeffrey. Segundo Michelle, Jeffrey a conquistou com palavras carinhosas e afirmou que ela era a mulher ideal para ele. Porém, depois o caso mudou de rumo. As coisas iam relativamente bem entre Michelle e Jeffrey, mas, segundo Michelle, Jeffrey começou a sugerir que ela tirasse Yvonne do caminho. Michelle afirmou que Jeffrey falava sobre a possível reação de Yvonne ao descobrir sobre ele e Michelle, e o que ela faria. E então ele começou a falar sobre Michelle machucar Yvonne. Enquanto Michelle e Jeffrey mantinham o caso sem que Yvonne soubesse, Jeffrey passou a revelar um novo lado seu. Michelle disse depois aos investigadores que estava sob o controle de Jeffrey, sendo guiada por ele em todos os aspectos de sua vida. Ela precisava comer, se vestir e agir de modo aprovado por Jeffrey. Ele controlava as finanças dela e decidia onde ela podia gastar, e Michelle estava se afundando cada vez mais. Se Michelle resistisse, então Jeffrey a destruía verbal e emocionalmente, deixando-a se sentindo inútil. Então era isso que ocorria naquele caso com Jeffrey. Logo, Michelle procurava pessoas suspeitas e oferecia dinheiro, tentando contratar alguém para matar outra pessoa. Mas em quem? Não Jeffrey, mas sua esposa Yvonne. O primeiro ataque contra Yvonne ocorreu enquanto ela dormia com os filhos em casa, em Bel Air, em 11 de fevereiro de 2010. Jeffrey viajava a trabalho quando um homem armado entrou pela janela da sala de estar. Yvonne não ouviu nada, pois usava protetores auriculares na época. Ao descer, ela descobriu o que havia acontecido. E esse ataque, felizmente, não teve sucesso. Mas não seria o último. 2 meses depois, em abril de 2010, alguém tocou a campainha da casa da família Stern e Yvonne espiou por um vidro lateral. O homem apontou a arma para Yvonne, que se protegeu a tempo. Ela estava segura, embora abalada, e o incidente levou Jeffrey a instalar vidros à prova de balas, investir em segurança particular, carro blindado modificado e outras precauções. 1 mês depois, em 5 de maio, Yvonne ia para seu carro em um estacionamento quando foi encurralada por um assaltante. E dessa vez, ela se feriu durante o ocorrido. Ela teve forças suficientes para dirigir até um posto de gasolina local e mandar uma mensagem para o marido dizendo que havia se machucado, mas então desmaiou. Milagrosamente, a vida dela foi salva e a polícia ficou sem entender esses ataques aleatórios contra Yvonne, sem respostas, até que uma ligação chegou em 27 de maio de 2010. Era para dedurar o amigo de infância do autor da ligação, um homem de 32 anos chamado Ricardo Gutierrez.
Ricardo procurou esse homem semanas antes, entregou uma foto de Yvonne Stern e perguntou se ele queria um trabalho. Todos sabemos qual era esse trabalho. Richard era motorista de guincho e, ao ser procurado pela polícia, começou a falar. Ele contou aos investigadores que uma mulher chamada Michelle Geyser o procurou e pediu para ele realizar um assassinato bem-sucedido por $20 mil. Na verdade, foi Adam, irmão de Richard, quem quebrou a janela da sala dos Stern. Quando isso não deu certo, porém, Richard procurou outro fora da lei, James Lowry, de 27 anos, que repassou o trabalho para um conhecido seu, e foi ele quem atacou Yvonne através do vidro. Eles não queriam levar o plano adiante, apenas enganar Richard por dinheiro, mas no fim, ambos fracassaram. Mas agora que o nome de Michelle foi exposto, eles a perseguiam. Então, o que aconteceu no final? Bem, a polícia finalmente descobriu que foi Michelle quem estava entrando em contato com pessoas suspeitas, pedindo para que tirassem Yvonne do caminho. Ela foi presa no escritório de advocacia onde trabalhava quando a polícia chegou com o mandado. Quando ela foi interrogada, seu caso com Jeffrey veio à tona, o que Yvonne não gostou. Ela pediu o divórcio e foi para Aspen com as crianças, e vamos falar sobre isso em breve. Mas Michelle se apresentou e contou à polícia que Jeffrey dava todas as instruções do começo ao fim. Ele contava para Michelle sobre todos os lugares que ele tinha pesquisado e que não tinham câmeras de vigilância para os encontros secretos deles. Michelle também mencionou que Jeffrey tinha medo, mas apenas de ser pego. Ele orientou Michelle a fazer negócios só em seu nome e eliminar tudo que pudesse levar os investigadores até ele. Michelle ainda precisou lidar com Ricardo, que exigia mais dinheiro para não revelar a tentativa de assassinato e o plano. Mas Michelle não foi a única que foi presa. Jefferson também foi preso e detido por porte ilegal de arma, e foi aí que tudo veio à tona, e foi quando Yvonne entrou com o pedido de divórcio e levou as crianças. Mas aqui vai mais uma reviravolta. Quando as datas dos julgamentos separados de Jefferson e Michelle foram anunciadas, adivinha quem apareceu e ficou ao lado de Jefferson? Yvonne Stern. Ela havia retirado o pedido de divórcio e estava ao lado de Jefferson durante todo esse processo. Isso foi inacreditável, e quando questionada por todos, Yvonne disse que havia perdoado Jefferson pelo caso e que não acreditava que ele fosse o mentor por trás da tentativa de assassinato dela. Ela colocou toda a culpa em Michelle. Esses pensamentos eram dela ou Jefferson a persuadiu? Provavelmente nunca saberemos. No fim, todas as acusações contra Jefferson foram retiradas por falta de provas da parte contrária. Por outro lado, Michelle foi condenada a 25 anos de prisão. Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão, e o outro assassino, contratado por Lowry, pegou 45 anos. Jefferson continua livre e, ao que parece, feliz no casamento com Yvonne. Esse caso foi uma montanha-russa. Precisei lembrar que isso aconteceu de verdade, não era um filme. Mas sério, quem é o verdadeiro culpado? Jeffrey era realmente um homem inocente e Michelle inventou todo o resto? Bem, realmente não há como saber. Jocelyn Peters nasceu e cresceu em St. Louis, Missouri. Quando crescia, era vista como uma garota amorosa, doce e, acima de tudo, alguém que confiava muito nos outros. Jocelyn foi uma excelente aluna. Após concluir o ensino médio, ingressou na Universidade do Missouri para estudar pedagogia. Então, em 2007, depois que Jocelyn se formou na faculdade, ela conseguiu um emprego como professora do ensino fundamental na escola primária Horseman. Jocelyn era uma professora muito querida em sua escola. Ela tinha uma energia muito vibrante, uma personalidade amorosa e irradiava bondade e calor humano. Jocelyn também trabalhava muito e amava seu trabalho, sendo dedicada a tornar sua sala de aula um ambiente acolhedor para seus alunos. Ela também era muito próxima da família e uma coisa que ela amava eram crianças. Tenho certeza de que você já percebeu, porque Jocelyn trabalhava com crianças, então não é surpreendente que ela tivesse um jeito caloroso e maternal. Ela também queria ter uma família própria um dia e estava pronta para criar seus próprios filhos com amor, assim como fazia em sua sala de aula. Mas Jocelyn nunca teria a chance de se ver tendo filhos, porque num piscar de olhos, sua vida foi inesperadamente interrompida.
No fim de março de 2016, Lacey tentava contato com sua filha Jocelyn. Ela não atendia o telefone, o que era estranho. Lacey logo se preocupou com Jocelyn, pois isso não era do feitio dela. Jocelyn não deixaria de atender o telefone, e mesmo que isso acontecesse, ela retornaria a ligação depois, mas dessa vez não aconteceu. Lacey ligava insistentemente para Jocelyn, mas ela não atendia. Era para estar em casa, então onde estaria? Lacey não teve opção a não ser ir ao apartamento de Jocelyn conferir tudo pessoalmente. Quando Lacey chegou ao apartamento, ela fez uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. Jocelyn foi encontrada morta na cama e não pôde ser reanimada. Lacey ficou horrorizada e incrédula e imediatamente ligou para o 911 esperando a chegada da polícia e dos serviços de emergência para ver como Jocelyn estava. Quando os paramédicos chegaram, não conseguiram reanimar Jocelyn, mas também encontraram outra coisa. Jocelyn estava grávida. Ela estava grávida de 7 meses e agora ambos se foram. Jocelyn amava crianças e realizou seu sonho de começar sua própria família, e estava tão perto de ver seu bebê e segurar seu filho pela primeira vez. Mas nada tão alegre aconteceu. Em vez disso, tudo desmoronou, e agora Jocelyn e seu bebê, que ainda não havia nascido, se foram para sempre. A polícia foi chamada ao local porque isso definitivamente parecia um homicídio premeditado. Não foi um assalto que deu errado porque nada foi roubado do apartamento de Jocelyn. Não havia sinais de arrombamento e todos os bens de valor de Jocelyn continuavam no apartamento. Portanto, não foi alguém qualquer. A polícia precisava chegar ao fundo desse caso porque era muito confuso. E enquanto eles conseguiram a primeira pista bem rápido, ela veio de ninguém menos que Lacey, a mãe de Jocelyn. Ela disse à polícia que alguém a ligou perguntando de Jocelyn, pois também não conseguia falar com ela. Mas quem era essa pessoa? Bem, a polícia teve sorte porque conseguiu encontrar não só alguém próximo da Jocelyn, mas também o pai do bebê. Era o diretor da escola, Cornélio Verde. E aqui está o detalhe. Ele era casado com outra mulher, tinha filhos com ela e agora estava tendo um caso com Jocelyn, uma professora da escola dele. A polícia queria falar com Cornélio rapidamente, pois nesses casos, os investigadores costumam conversar com pessoas próximas da vítima para reunir o máximo de informações. Era uma situação muito complicada. Cornélio era casado e estava envolvido extraconjugalmente com uma subordinada. E, como se não bastasse, ela agora também estava grávida de um filho dele. Então, sem demora, os detetives saíram para localizar Cornélio. Cornélio Verde era ex-diretor da Escola de Artes Visuais e Cênicas Carl Lane. Ele tinha muita experiência em sua carreira. Ele atuava na educação desde 2002, trabalhando em diversas escolas públicas do distrito como professor, vice-diretor e diretor. Cornélio também era um cara muito trabalhador, ele era conhecido por sua ética de trabalho e teve muito sucesso em sua área de atuação. Ele era casado, tinha 2 filhos e a vida ia muito bem para ele. Mas o que as pessoas não sabiam era que Cornélio adorava receber atenção do sexo oposto. Ele era galanteador e conquistador, vivia de olho em outras mulheres e, antes de Jocelyn, já se envolvera com várias mulheres. E com todas essas mulheres, ele contava a mesma mentira, dizia que estava prestes a deixar a esposa por elas, mas é claro, isso nunca acontecia. Cornélio ainda era casado e traía ativamente sua esposa, que acreditava ser a única para ele. Então, enquanto Cornélio mantinha vários casos com outras mulheres, sua esposa não sabia de nada o tempo todo. Cornélio levava vida dupla e enganava quem estava ao seu redor. Durante o dia, ele era um marido amoroso, pai e diretor dedicado, mas à noite era um traidor infiel. Cornélio ainda não havia encerrado seus encontros, pois enquanto era diretor da escola fundamental, conheceu Jocelyn. Apesar de Jocelyn ser professora do fundamental, também dava aulas no ensino médio, o que supostamente a fez conhecer Cornélio. Cornélio usou seu charme com Jocelyn e ela logo ficou encantada por ele. Agora, Jocelyn sabia que Cornélio era casado e por isso não queria se envolver com um homem comprometido. Mas Cornélio, sendo o mentiroso manipulador que era, disse a Jocelyn que estava em processo de divórcio com sua esposa. Até lá, só precisavam manter o relacionamento em segredo. Agora, Jocelyn não sabia disso, mas nós sabemos que Cornélio estava apenas mentindo descaradamente. Ele não ia deixar sua esposa e filhos.
Ele ainda planejava trair a esposa com Jocelyn e envolver Jocelyn nessa confusão. Estava manipulando as duas como marionetes. Mas enfim, Jocelyn acreditou em Cornélio porque, bem, ela não via motivo para ele mentir, e assim os dois se envolveram nesse caso apaixonado. Segundo a família de Jocelyn, ela amava Cornélio e acreditava que logo ele estaria solteiro para que pudessem namorar livremente. Mas isso estava longe da verdade. Jocelyn não passava de um novo passatempo para Cornélio. Acho que eles também esconderam o relacionamento na escola, pois não seria bem visto por outros professores e funcionários, mas não tenho certeza. Jocelyn e Cornélio se encontravam na casa dela, ou em lugares onde ninguém suspeitaria deles, mantendo o caso. E todos nós podemos prever o que acontece a partir daqui. Um relacionamento construído em mentiras, um homem brincando com tantas mulheres, as coisas não terminariam nada bem. Após um tempo, Jocelyn soube que estava grávida de Cornélio. Mas tragicamente, essa gravidez acabou não indo adiante e Jocelyn perdeu o bebê, logo no começo. Tenho certeza de que você imagina como Jocelyn ficou arrasada. Ela queria muito ter uma família e ver essa chance escapar foi extremamente doloroso para ela. Cornélio confortou Jocelyn e eles continuaram o caso. Mais tarde, Jocelyn engravidou de novo. Mas dessa vez, ela foi forçada a abortar a gravidez porque, surpresa, Cornélio não queria ter um filho com Jocelyn. Ele não queria essa responsabilidade com uma mulher com quem só tinha um caso e basicamente forçou Jocelyn a escolher entre ele e o bebê. Agora, Jocelyn já estava em uma situação difícil. Claro, ela queria o filho, mas também não queria perder o homem que amava. E então, Jocelyn tomou a decisão de ir ao médico e interromper a gravidez. Você consegue imaginar como Jocelyn se sentiu? Ela teve que escolher entre o homem que amava e o desejo de ter sua própria família. Eu nem consigo imaginar o quão difícil isso deve ter sido para ela. Mas no final das contas, Cornelius, veja só, algum tempo depois, engravidou ela novamente. Agora, eu não sei o que acontece com Cornelius. Se ele diz que não quer um bebê com Jocelyn, ele não poderia simplesmente ter mais cuidado da próxima vez? Por que ele está constantemente fazendo Jocelyn passar por esse vai e vem de esperança e felicidade e depois tirando tudo isso dela? Se ele não quer a responsabilidade de um filho, pode simplesmente evitar isso. Mas claramente, Cornélio não recebeu o recado. Mas desta vez, algo em Jocelyn havia mudado. Ela não queria que Cornélio decidisse se podia ficar com o bebê. Jocelyn ia levar essa gravidez adiante, gostasse alguém, especialmente Cornélio, ou não. Jocelyn não ia ceder mais, ela perdeu a chance da primeira vez. Depois, Cornélio a forçou a adiar seus sonhos pela segunda vez, mas desta vez ela teria esse bebê. Agora, não sei como Cornélio se sentiu sobre essa decisão. Se me perguntar, ele provavelmente estava furioso, pois pela primeira vez, Jocelyn não o ouviu. Bem, eles não terminaram nem nada assim, e também não tiveram nenhuma briga explosiva por causa da gravidez. Cornélio manteve a calma e deixou as coisas acontecerem. Já Jocelyn estava nas nuvens. Ela estava aproveitando essa fase da vida e contava os dias para conhecer seu bebê pela primeira vez. Mas, sem que Jocelyn soubesse, enquanto ela planejava sua vida e a chegada do bebê, alguém em algum lugar estava planejando algo sinistro que não terminaria bem. Assim que Jocelyn contou da gravidez a Cornelius, ele não gostou. Ao perceber que ela queria mesmo ter o bebê, ficou ainda mais irritado. Mas ele não deixou transparecer. Em vez disso, estava colocando toda a sua energia em descobrir como poderia impedir Jocelyn de dar à luz esse bebê. Lembre-se, esse bebê também é dele. Ele não estava sendo obrigado a criar uma criança que não era sua. É preocupante ver como ele já se distancia desse bebê. Mas então Cornélio começou a planejar. Primeiro, ele pensou em colocar secretamente medicamentos duvidosos na comida de Jocelyn, o que levaria exatamente ao que você está pensando, mas felizmente isso não deu certo. Cornélio passou a buscar formas de disfarçar o sabor do remédio nos alimentos que queria adulterar. Esse cara é inacreditável. O que esse homem é capaz de fazer para se livrar do próprio filho é surreal. E, novamente, isso poderia ter sido evitado se os dois tivessem conversado sobre suas diferenças como adultos e tivessem sido cuidadosos. Parece que Cornélio simplesmente não gosta de fazer as coisas direito. Quando sua primeira tentativa de arruinar os planos de Jocelyn falhou, ele viu que precisava de um plano mais sólido. Então ele entrou em contato com um amigo seu chamado Philip Cutler.
Ele morava em Oklahoma na época e estava desesperado por dinheiro. Então esse cara era perfeito para o trabalho que Cornélio queria que fosse realizado. Mas qual era esse trabalho? Bem, tirar Jocelyn e o bebê dela da jogada de uma vez por todas. Juntos, no início de março de 2016, Cornelius e Philip revisaram como executar o ataque contra Jocelyn em várias ligações e mensagens de texto. Não acredito que Philip ficou tão desesperado por dinheiro que aceitou o plano de Cornelius de matar uma mulher grávida. Philip sabia que seria contratado para fazer o impensável e não hesitou. Isso mostra como as pessoas podem ser frias e implacáveis quando cegas pelo dinheiro. O instigador foi Cornelius, que planejou como e quando Philip faria o ato. Sobre o dinheiro, principal razão de Philip aceitar, Cornelius resolveu usar a quantia arrecadada pela equipe de dança da escola para realizar o que queria para Jocelyn. Ele literalmente usou o dinheiro arrecadado na escola para financiar um ataque fatal à sua amante. A justaposição dessas duas coisas é insana. Uma coisa é planejar um atentado contra alguém que você diz amar, mas nem usar o próprio dinheiro e ainda roubar das crianças é um novo nível de baixeza. Como Cornélio teve essa ideia brilhante é algo que não consigo entender, mas Cornélio, além de ser uma pessoa fria, calculista e sem coração, também era um planejador. Ele chegou ao ponto de criar um álibi falso para si mesmo, para que ninguém desconfiasse dele. Cornélio comprou passagens para Chicago no dia do crime e tentou ocultar seus rastros para não parecer envolvido. Então, em 21 de março de 2016, Philip viajou de Oklahoma para St. Louis e ficou hospedado com Cornélio e sua família por alguns dias, enquanto planejavam tudo. E então, em pouco tempo, o dia fatídico chegou. Naquele dia, Jocelyn estava muito ocupada. Ela estava grávida de 7 meses na época e, na verdade, estava no meio dos preparativos para o chá de bebê. Ela estava com seu caderno e anotava todas as coisas que precisava fazer para o evento. Ela também foi ao supermercado um dia antes dos acontecimentos deste caso e comprou algumas coisas para a casa. Jocelyn estava naquele torpor da gravidez e não tinha pressa nenhuma de sair dele. Ela vivia seu melhor momento e estava animada para organizar o chá de bebê de Micah, nome já escolhido para seu filho. Mas Jocelyn nunca chegaria a organizar aquele chá de bebê. Porque no dia 24 de março de 2016, Philip entrou em seu carro, onde encontrou as chaves do carro e do apartamento de Jocelyn no West End, obviamente deixadas por ninguém menos que Cornelius, e ele foi até o apartamento de Jocelyn. Era noite, e Philip sabia que Jocelyn já estaria na cama naquela hora. Philip saiu do carro com as chaves em uma mão e uma arma na outra e foi até o apartamento de Jocelyn. Ele foi direto ao quarto de Jocelyn, onde ela dormia profundamente. E, tragicamente, ele tirou a vida de Jocelyn e do bebê que ela esperava ali mesmo. Depois que o serviço foi feito, ele saiu silenciosamente e mandou uma mensagem para Cornelius dizendo que estava feito. Era um sinal para Cornelius avisar a família de Jocelyn sobre sua indisponibilidade quando ele tentasse contato. Isso levou Lacey, mãe de Jocelyn, ao apartamento da filha, onde o que encontrou a traumatizou para sempre. Foi ela quem chamou os serviços de emergência após essa descoberta trágica. Bem, depois de descobrir o caso, a polícia analisou as atividades de Cornelius durante esse período e, por fim, encontrou o dinheiro que ele havia enviado para Philip antes do crime no endereço da escola. Cornelius realmente tentou encobrir seus rastros, mas claramente não era inteligente o suficiente, porque a polícia acabou descobrindo tudo. Eles sabiam que Cornelius estava fora no momento do crime, mas ele participou do ataque. Tanto Philip quanto Cornelius foram presos em junho de 2016 e, em outubro de 2016, respectivamente, ambos foram acusados de 2 acusações de homicídio em primeiro grau e 2 acusações de ação criminosa armada. Cornelius também enfrentou 3 acusações de receptação de bens roubados. A justiça demorou anos devido a uma disputa sobre as provas. Mas no final, em junho de 2024, tanto Philip Cutler, o assassino de aluguel, quanto Cornelius Green, o mentor de tudo, foram condenados a 2 penas de prisão perpétua consecutivas cada um. A família de Jocelyn esteve na sentença e ficou arrasada por perder a filha e o bebê dela assim, mas ficaram aliviados ao ver que 2 pessoas inocentes tiveram justiça. A escola onde Jocelyn trabalhava celebra o Dia Amarelo em homenagem a ela, lembrando essa mulher cuja cor favorita era o amarelo. Ela era uma jovem otimista e brilhante, com muito a esperar.
mas ela se tornou alvo da raiva de alguém. E nesse processo, não só Jocelyn, mas também seu inocente filho ainda não nascido pagaram o preço com suas vidas. Detetives da polícia de Saanich estão em busca de algo. É um vestido. É um vestido bem básico, com estampa branca, rosa e preta. Esse vestido pode ser a única esperança para resolver um assassinato. Uma mulher de meia idade com esse vestido e um homem alto de cabelos escuros foram vistos entrando no número 1702 da De Souza Place para visitar uma casa com a corretora de 24 anos, Lindsay Buziak. Mas, 20 minutos depois, ninguém havia saído da casa, e mais tarde, Lindsay foi encontrada sem vida no quarto principal. A casa era uma cena de crime, mas não havia impressões digitais, nem DNA, nem pistas. Nem mesmo uma fibra de tecido ou um fio de cabelo foi encontrado. Alguns suspeitavam de estranhos, outros das pessoas próximas de Lindsay. Mas a principal maneira de encontrar o principal suspeito era achar aquele vestido. Lindsay Buziak nasceu em 2 de novembro de 1983 em Victoria, Colômbia Britânica, Canadá. Lindsay era vista como gentil, calorosa, amigável e encantadora. O pai dela, Jeff, era corretor de imóveis e Lindsay logo seguiu seus passos. Ela era extrovertida, feliz e brilhante, e ser corretora de imóveis era o emprego ideal para ela. Ela fazia os clientes se sentirem seguros e bem-vindos, e quase todos elogiavam seu trabalho como corretora. Lindsay também namorava outro corretor de imóveis de sucesso chamado Jason Zillo. Jason vinha de uma família bem-sucedida e estabelecida, dona de um negócio imobiliário. Na época do caso, Lindsay, de 24 anos, estava começando sua carreira e muito empolgada. Ela vinha mostrando várias casas ultimamente, e sua carreira estava rapidamente entrando em uma trajetória ascendente. Ela conhecia novos clientes e tinha visitas promissoras marcadas. Mas uma ligação em particular mudaria sua vida para sempre, e Lindsay não fazia ideia de que essa visita seria a última dela. No fim de janeiro de 2008, Lindsay recebeu uma ligação em seu telefone pessoal. Lindsay agora tinha um telefone de trabalho, que passava aos clientes interessados em apartamentos ou casas. No entanto, esse cliente ligou para o telefone pessoal dela, acessível apenas a poucos amigos e familiares. Então isso foi um pouco estranho, mas não era nada que indicasse perigo. Então Lindsay atendeu o telefone e a pessoa do outro lado da linha era uma mulher. Ela disse seu nome para Lindsay, e Lindsay se lembrou de que ela soava muito estranha. Ela parecia ter um sotaque espanhol, mas não exatamente, mas também não soava como canadense. Então Lindsay apelidou essa cliente de As Mexicanas. É uma escolha de nome bem ousada se você quer saber, mas essas foram as palavras de Lindsay, não minhas. Mas a questão é que Lindsay sempre anotava os nomes de seus clientes, assim como o tipo de casa que eles estavam procurando, e para vários de seus clientes, ela apenas escrevia pequenos apelidos que a ajudavam a lembrar quem era quem. Então essa cliente tinha vários pedidos. Primeiro, ela precisava de uma casa o quanto antes pronta para morar, sem complicações. Essa mulher falou para Lindsay que o casal chegaria a Victoria em 2 dias e precisava de uma casa até lá. Quando Lindsay perguntou sobre o orçamento, quase arregalou os olhos. A cliente tinha um orçamento alto e confortável para comprar uma casa em Victoria por $1 milhão. Agora, Lindsay estava eufórica. Se achasse uma casa incrível para essa cliente, a comissão seria altíssima, ainda mais para um corretor iniciante. Para Lindsay, essa cliente parecia boa demais para ser verdade. E, infelizmente, esse pressentimento estava certo. Mesmo que Lindsay não tivesse nenhum motivo plausível para suspeitar que algo ruim estava acontecendo com essa cliente, ela simplesmente não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. Negócios tão bons não aparecem assim, especialmente para novatos. O sotaque estranho e falso, o orçamento exagerado e a pressa, além de uma nova cliente ligar para Lindsay em seu celular pessoal, indicavam que algo estava errado. Esses clientes encontraram Lindsay por indicação de uma antiga cliente. Assim conseguiram seu número pessoal, mas ela ainda ficou em alerta. Embora fosse seguir em frente com essa visita, Lindsay compartilhou todas as suas preocupações com seu namorado Jason e também com seu pai, Jeff. Jeff deixou a decisão com Lindsay, dizendo que ela podia fazer o que quisesse. Se estivesse desconfortável, poderia recusar o cliente. Mas Jason não viu problema no cliente e incentivou Lindsay a ir. Ele até prometeu ficar no carro dele lá fora, para Lindsay não se sentir sozinha.
Lindsay ficou aliviada após conversar com Jason e escolheu casas para o cliente com um orçamento de $1 milhão. Então Lindsay encontrou uma casa em Saanich e uma reunião foi marcada para o dia 2 de fevereiro de 2008 por volta das 17h30. Em pouco tempo, o dia dessa reunião chegou e era um sábado. Lindsay e Jason passaram a tarde almoçando em um restaurante local. Após o almoço, Lindsay foi para casa às 16h30 se arrumar para a reunião com o cliente, enquanto Jason foi resolver algo numa oficina mecânica. Por algum motivo, o casal decidiu ir separado para casa. Lindsay ia para casa encontrar o cliente, enquanto Jason, um pouco atrasado na oficina com um amigo, chegaria poucos minutos após ela. Jason enviou uma mensagem para Lindsay, pediu desculpas pelo atraso e avisou que já estava indo. A última mensagem que Jason recebeu de Lindsay foi: "Ok, preciso ir, os mexicanos chegaram." Jason, a caminho de Saanich, enviou outra mensagem para Lindsay às 17h38 dizendo que estava quase lá, mas Lindsay não viu nem respondeu. Sem pensar muito nisso, Jason estacionou em frente à casa às 17h45. Na verdade, ele estava com um amigo que buscou na oficina mecânica. Jason parou diante da porta e viu um homem de cabelos escuros de costas, perto da porta escancarada. Ele e os amigos ficaram 10 minutos do lado de fora da casa. Com o tempo, Jason achou que estava sendo um namorado intrometido demais. Então ele decidiu dar uma volta de carro e foi até a Torquay Drive, de onde ainda podia ver claramente a casa e até mesmo a porta da frente. Ele esperou lá por 10 minutos e mandou uma mensagem para Lindsay dizendo que para ele tudo parecia normal. Assim como a primeira mensagem, essa também não foi lida, e Lindsay nunca respondeu. Agora, Jason viu o homem e a mulher de vestido branco, rosa e preto voltando para a casa. Ele disse que até então nada parecia alarmante. Após mais 20 minutos, Jason ficou preocupado. Lindsay não devia ter demorado tanto numa visita. Ele foi até a porta da frente trancada e pelo vidro colorido viu sapatos de salto alto no corredor. Eram os sapatos da Lindsay. Estavam no chão, como se ela os tivesse tirado rápido. Isso deixou Jason em alerta imediatamente. Por que Lindsay tiraria os sapatos ao mostrar uma casa? Jason ligou para o 911 enquanto seu amigo investigava pelos fundos da casa. Jason tentou abrir a porta da frente e até bateu nela enquanto falava com a atendente, mas não adiantou. O amigo do Jason veio correndo dos fundos e avisou que havia um grande buraco na cerca e a porta do pátio estava aberta. Jason avisou a atendente que entraria na casa e desligou o telefone. Jason esperou na porta enquanto seu amigo destrancava pelos fundos. Ao entrar, a casa estava silenciosa. Onde estava Lindsay? Ele percorreu o corredor, subiu as escadas e parou diante do quarto principal. Lá, Jason viu sua namorada caída no chão, sem vida, com inúmeros ferimentos pelo corpo. Lindsay Buziak, de 24 anos, havia falecido. Então Jason fez outra ligação para o 911 desta vez, pedindo serviços de emergência e polícia. Paramédicos e detetives chegaram logo depois, mas Lindsay, infelizmente, não pôde ser reanimada. Ela foi declarada morta no local com mais de 40 cortes. Exames extras mostraram detalhes assustadores. Lindsay não apresentava nenhum ferimento de defesa no corpo. Isso levou a uma conclusão muito horrível. Lindsay foi atacada por trás e ela nem sabia o que ia acontecer. É arrepiante só de pensar. O instinto de Lindsay alertava que havia algo errado com esses novos clientes, que pareciam bons demais para ser verdade. Além de tudo, os investigadores estavam confusos. Veja, até onde se sabia, os clientes eram desconhecidos para Lindsay. Ela não era amiga deles, nem os conhecia antes. Por que Lindsay foi atacada tão brutalmente? O número impressionante de facadas só confirmou algo para os policiais. O ataque contra Lindsay foi movido por raiva e foi algo pessoal. O autor queria garantir que Lindsay não saísse viva pela porta da frente outra vez. E, infelizmente, essa pessoa conseguiu fazer isso. Agora, a polícia tinha uma missão: encontrar quem atacou Lindsay e tirou sua vida durante o expediente. Uma corretora de imóveis assassinada na tranquila rua de Sousa Place. A notícia se espalhou por Victoria rapidamente. Era uma área nobre onde crimes assim não ocorriam. Os corretores de imóveis ficaram profundamente abalados. Assassinos, disfarçados de clientes, estavam sedentos por sangue. De repente, o trabalho de corretor de imóveis já não parecia mais tão atraente. Todos buscavam respostas dos investigadores e queriam que o autor ou autores fossem capturados e punidos.
A família de Lindsay ficou devastada e em choque ao saber do trágico falecimento da filha. Lindsay estava no trabalho fazendo o que amava e agora se foi. Jeff ficou arrasado e queria justiça para sua filha. Os detetives analisaram o telefone de Lindsay. Tudo parecia normal, exceto por duas coisas. O cliente ligou para Lindsay em seu número pessoal, o que levou os investigadores a acreditarem que ele a conhecia. Esse dado chamou muita atenção. A segunda e mais perturbadora descoberta foi o fato de que o telefone de Lindsay havia feito uma ligação para um número aleatório em seus contatos. O BlackBerry dela fez uma ligação acidental para um número aleatório às 5h41 da tarde. A polícia acreditava que esse foi o momento em que Lindsay foi atacada. É possível que, de alguma forma, durante a luta, o telefone tenha pressionado botões aleatórios que resultaram em uma ligação enquanto o aparelho ainda estava no bolso de Lindsay. Mas essa era uma pista importante. Ao checarem a caixa de chaves, os investigadores viram que o registro marcava 5h29, horário em que Lindsay entrou na casa com os clientes. Testemunhas relataram ter visto um homem de cerca de 1,80 m, de cabelo escuro, e uma mulher de meia idade, loira e com vestido listrado rosa, branco e preto, interagindo com Lindsay do lado de fora da casa. Lindsay sorriu e apertou a mão deles, levando as testemunhas a pensar que já se conheciam. Viram as 3 pessoas entrando na casa pouco depois, mas ninguém viu os clientes saindo, nem pela frente, nem pelos fundos. Isso confirmou a versão de Jason ao ver os clientes fora da casa, de dentro do carro. Os investigadores analisaram a cena do crime, mas isso pouco ajudou, pois os assassinos foram muito espertos. Eles não deixaram nenhuma evidência de DNA, nenhuma impressão digital, nem sequer uma pista que pudesse levar a polícia até eles. A polícia, embora relutasse em admitir, sabia que o assassinato de Lindsay fora cuidadosamente planejado. Os investigadores conversaram com os amigos e familiares de Lindsay sobre ela ter inimigos ou pessoas que quisessem lhe fazer mal, mas isso também não levou a nenhum resultado. Lindsay não parecia alguém que tivesse inimigos. Assim, os detetives precisaram investigar o telefone de onde partiu a ligação misteriosa para Lindsay. Foi descoberto que o telefone usado para ligar para Lindsay era descartável, comprado com nome falso em Vancouver meses antes do ataque. Isso confirmou a premeditação. Alguém planejava o ataque angustiante contra Lindsay há muito tempo. O telefone foi usado apenas uma vez após a compra, para a ligação fatídica para Lindsay. Investigadores descobriram que o telefone foi desativado após o assassinato e nunca mais usado. Os registros do celular indicaram que o telefone viajou de Vancouver a Saanich de Balsa. A polícia suspeita que o telefone foi comprado para o plano de assassinato e descartado após o crime. Foi revelado que o nome que o cliente deu a Lindsay era falso. Depois, os investigadores analisaram a casa e a empresa onde ela estava registrada. Foi então que eles encontraram algo peculiar. A casa que Lindsay mostrava aos clientes ficava na De Souza Place, um cul-de-sac com 4 casas, sendo a fatídica na extremidade externa. De Souza Place recebeu esse nome em homenagem a Joe de Souza, que foi amigo e parceiro de negócios de Shirley Zilo, mãe de Jason. Se você se lembra, a família de Jason tinha um negócio imobiliário muito conhecido, então eles conheciam todo mundo do ramo. Agora, os detetives suspeitavam que a casa que Jason insistiu para Lindsay mostrar aos clientes, apesar da apreensão dela, era de um amigo. Essa informação mudou o foco da investigação, fazendo os detetives concentrarem-se em Jason e na família Zilo. Apesar de testemunhas confirmarem a versão de Jason, certos pontos ainda não faziam sentido para a polícia. Por que Jason chegaria tarde se sabia que sua namorada estava desconfortável com o novo cliente? Ele podia ter levado Lindsay direto para a visita após o almoço. Além disso, outra coisa muito estranha foi que a polícia percebeu que Jason foi direto para o quarto principal assim que seu amigo abriu a porta. Por que ele fez isso? Como Jason sabia que Lindsay estaria ali? Normalmente, as pessoas procuram pela casa toda antes de achar a vítima, mas Jason foi direto ao local onde encontrou sua namorada morta. Jason e seu amigo foram interrogados logo após o assassinato de Lindsay. Ele cooperou com a polícia e passou no teste do polígrafo, mas recusou-se a fornecer DNA. Os investigadores ficaram perplexos.
Também não ajudou o fato de que eles não conseguiram encontrar a arma do crime, então a investigação estava esfriando muito rapidamente. Isso mudou quando alguém trouxe uma informação interessante sobre o relacionamento de Lindsay com Jason. Essa pessoa não era ninguém menos do que o pai de Lindsay, Jeff. Ele contou aos detetives que Lindsay estava pensando em terminar com Jason porque ele era ciumento, possessivo e controlador, mas ficou ainda pior. Após uma visita ao pai dela em Calgary, em dezembro de 2007, Lindsay confidenciou a ele que, abre aspas, viu algo que não deveria ter visto. Agora, nem nós nem Jeff sabemos o que Lindsay viu. Mas, quase 2 meses depois, Lindsay foi alvo e perdeu a vida. Até hoje, ninguém sabe quem era o misterioso autor da ligação e como conseguiram orquestrar e executar todo um plano de assassinato em menos de 15 minutos. Mas existem várias teorias que as autoridades, internautas e até o público em geral criaram. A primeira teoria é assassinato encomendado. O crime de Lindsay, pela execução profissional e ausência de impressões digitais, DNA ou pistas, indica ação de matador de aluguel. Acredita-se que alguém próximo a Lindsay, conhecendo seu trabalho e rotina, contratou um matador e os clientes estavam lá para executar o serviço. Apesar de plausível, essa teoria ainda deixa uma grande lacuna na história. Por que um matador profissional, que nem sequer conhece Lindsay, a atacaria mais de 40 vezes? Eu sei que é mórbido, mas uma arma de fogo ou algo de longo alcance não seria melhor para um assassinato por encomenda? A natureza dos ferimentos de Lindsay e quantas vezes ela foi atacada indicam um crime passional. Alguém escolheu deliberadamente um método muito pessoal e direto para tirar a vida de Lindsay. A segunda teoria é um pouco mais ousada, mas envolve substâncias ilegais, redes de tráfico e dedurar pessoas. Lembra da viagem que Lindsay fez para Calgary em dezembro de 2007? Após a partida de Lindsay, ocorreu uma grande operação antidrogas em Calgary, em janeiro. Várias pessoas suspeitas e traficantes foram presos, incluindo Erickson Lopes de la Alcazar, nome importante no esquema de drogas. Mas o que isso tem a ver com Lindsay? Registros telefônicos indicam que, em Calgary, ela contatou um amigo do ex-namorado. O amigo, na verdade, era parente de Erickson. Não sabemos o assunto da ligação, mas logo após, quadrilhas ilegais foram desmanteladas, pessoas presas e meses depois, Lindsay morreu. Supõe-se que Lindsay denunciou suspeitos como informante da polícia. O assassinato de Lindsay foi planejado por um cartel de drogas por vingança, porque essa foi a maior operação antidrogas de Alberta e as pessoas perderam milhões e milhões de dólares. Foi um plano de vingança do cartel? Lindsay morreu por ser informante da polícia? Os principais investigadores do caso Lindsay não acreditam nisso. Eles consideraram, mas logo descartaram essa possibilidade porque não fazia sentido. Por que Lindsay iria querer se envolver com algo assim? E mais uma vez, o ataque contra Lindsay teve motivação pessoal. Agora, claro, dedurar pessoas para os investigadores pode dar ruim bem rápido, mas não havia nenhuma evidência para apoiar isso, e os detetives também não encontraram nenhuma ligação de Lindsay com esses redes de tráfico de drogas. Mas a próxima teoria é interessante. Isso envolve o namorado de Lindsay, Jason, e a mãe dele, Shirley. Jeff, o pai de Lindsay, veio a público com muitas reservas sobre Jason. Primeiro, ele estranhou Jason ainda estar no carro ao ver o homem misterioso na porta. Jeff acha que Jason deveria ter feito algo, nem que fosse só mostrar presença. Além disso, afastar o carro da casa também não faz sentido. Para completar, ainda tem essa coisa de correr direto para o quarto principal. E ainda, o sotaque espanhol falso que Lindsay ouviu na ligação daquele dia. Surpreendentemente, esse sotaque voltou a aparecer de uma forma estranha. Algum tempo após o assassinato de Lindsay, sua amiga Nikki recebeu uma ligação de número desconhecido durante a noite. Ela atendeu e a mulher do outro lado falava com um sotaque espanhol estranho e falso, muito parecido com o que Lindsay ouvira. A ligação durou um pouco antes de ser desconectada, e Nikki nem se lembrava sobre o que a pessoa tinha falado. Mas quando ela tentou ligar de volta para o número, bem, na 30ª tentativa, finalmente quem atendeu foi ninguém menos que Shirley, a mãe de Jason. Nikki ficou confusa e achou tudo estranho. Por que a mãe do namorado da Lindsay ligou para ela e como conseguiu seu número? Shirley desconversou, dizendo que tentava ligar para sua assistente Nikki, mas as linhas se confundiram. Quando Nikki perguntou como Shirley conseguiu seu número, presumiu que Jason o colocou em seu telefone.
Mas depois, Shirley negou completamente que essa ligação tenha acontecido, e não sabemos se os investigadores chegaram a analisar essa possibilidade ou não. Isso deixou uma grande questão. A pessoa mais próxima de Lindsay foi responsável por sua morte trágica? Não sabemos ao certo, mas não dá para dizer que isso não soa perturbador. Mas a pior parte de todo esse caso é que, até agora, ninguém foi acusado pelo assassinato de Lindsay. Com as evidências vistas até aqui, sinto que há um suspeito óbvio. Sem provas concretas, a polícia não pode acusar o homem ou a mulher que estavam por trás desse ataque. A única pista concreta da polícia sobre a mulher na cena do crime era seu vestido de cor incomum. Os investigadores gastaram muito tempo tentando localizar o vestido ou a mulher que o usava, mas nada resultou da busca e eles foram obrigados a encerrá-la. O pai de Lindsay, Jeff, segue esperançoso. Houve progresso recente no caso, indicando que a esperança persiste e estamos mais perto do que nunca de resolver o caso. Jeff tem sido um dos principais colaboradores na investigação, criando um site sobre o assassinato de Lindsay com fórum, atualizações e teorias do caso. E foi esse site que levou a uma postagem muito suspeita sobre o assassinato de Lindsay. Em agosto de 2007, quase 9 anos após o ataque a Lindsay, surgiu um comentário nos fóruns que dizia simplesmente: "Eu matei a Lindsay e esses policiais idiotas nunca vão provar isso." Isso pode ter sido para chamar atenção ou outro motivo, até dos próprios assassinos, mas na verdade não sabemos. Ainda assim, foi uma postagem interessante. Em 2021, o Departamento de Polícia de Saanich, junto com o FBI, anunciou que tem novas pistas no caso de Lindsay graças aos avanços na análise de DNA e outras tecnologias. Mas os detalhes estão sendo mantidos em sigilo no momento. Meu melhor palpite é que quando o caso começou, os detetives devem ter encontrado algo que foi deixado para trás na casa. Algo com vestígio de DNA preso a ele. Como tenho certeza de que todos nós sabemos, mais recentemente os detetives conseguiram usar a genealogia genética para resolver uma porção de investigações de assassinatos que antes estavam sem solução. Neste caso, pode não ser diferente. Mas a genealogia genética pode levar muito, muito tempo, mas nem toda a esperança está perdida. Aguardamos para saber qual será o próximo passo dos investigadores. Jeff e o resto dos entes queridos de Lindsay sofreram muito na última década e meia. Já passou da hora de terem respostas para o assassinato perturbador da filha. Pessoalmente, não posso deixar de sentir que, para Lindsay, para Jeff e para todos que eram próximos dela, a justiça está bem próxima. Em média, um Rottweiler adulto consome cerca de 2 a 3% do seu peso corporal em comida todos os dias. Isso pode incluir ração para cães, proteína animal e marinha, carnes magras, entre outros. Mas e se eu te dissesse que Rottweilers no Brasil, sem saber, comeram uma pessoa? Bem, isso por si só já é horrível e repugnante, mas o motivo vai te arrepiar de verdade. Eu queria poder dizer que isso não era real, mas quando a modelo, atriz e mãe brasileira de 25 anos, Elisa Samúdio, desapareceu, ninguém esperava que seus restos fossem dados para Rottweilers, nem mesmo a polícia. Apelidada de vítima invisível, já que seus restos nunca poderão ser recuperados, o caso de Elisa Samúdio vai te deixar aterrorizado, revoltado e completamente chocado. Porque é a representação de pesadelo do sistema de justiça, ficando do lado dos famosos e ricos, julgando a vítima pela sua profissão e, no final, falhando em protegê-la. Elisa Silva Samúdio nasceu em 22 de fevereiro de 1985 no Brasil, filha de Luiz e Fátima. Luiz era arquiteto, enquanto Fátima era agricultora. Mas o casal estava longe de perfeito. Veja, Luiz era um homem violento e agredia fisicamente Fátima em várias ocasiões. É seguro dizer que a jovem Elisa teve o primeiro vislumbre de como as pessoas podem ser terríveis muito cedo em sua vida. Mas Fátima não era mulher de aceitar um homem abusivo. Quando Elisa tinha 6 meses, Fátima decidiu tirá-la daquela situação e se divorciar do marido. Mas como Fátima estava enfrentando problemas financeiros e não podia criar uma criança sozinha, a pequena Elisa ficou com Luiz, enquanto Fátima saiu de casa e foi recomeçar a vida em Campo Grande. Logo, ela conheceu um homem, se apaixonou, se casou e o casal teve um filho. O casal iniciou uma plantação de pimentas razoavelmente bem-sucedida. Durante esse período, Fátima via Elisa ocasionalmente até ela fazer 10 anos quando foi morar com a mãe e a nova família em Campo Grande.
Ela passou um ano lá antes de voltar para a casa do pai, depois que ele ameaçou as duas de morte e levou Elisa de volta para sua casa terrível. A vida para Elisa não era ideal, sua família estava destruída. A família enfrentava dificuldades financeiras e desde cedo Elisa sofria abusos do pai. O mais repugnante da vida de Elisa com Luiz é que, ainda adolescente, ele tentou forçá-la a trabalhar no ramo adulto só pelo dinheiro. Esse homem não tinha limites, e isso por si só já mostrava o quão destruído ele realmente era. O melhor período da vida de Elisa foi ao lado de sua mãe. Aquele ano foi o único momento estável e normal que teve. No entanto, sua situação familiar sombria não impediu Elisa de mirar nas estrelas. Ela queria se tornar modelo e atriz nas cidades mais famosas do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo. E foi exatamente isso que ela fez. Aos 18 anos, Elisa fez as malas e se mudou para São Paulo. Mas Elisa logo se deparou com as duras realidades de se mudar para uma cidade grande com grandes sonhos e bolsos vazios. Não ia ser fácil, mesmo que Elisa tenha feito testes para muitos papéis em filmes, programas de TV e campanhas de moda, ela não conseguiu nenhum deles. De coração partido e precisando de dinheiro para sobreviver, Elisa sentiu que não tinha escolha a não ser recorrer ao trabalho sexual, infelizmente caindo em uma armadilha terrível na qual tantas jovens acabam, especialmente no mundo de hoje, com o surgimento de aplicativos que permitem pagar pessoas para fazer praticamente qualquer coisa. Parte o coração ver Elisa tentando sobreviver na cidade grande e seus sonhos sumindo tão rápido. Elisa não conseguiu o emprego dos sonhos, mas obteve alguns papéis de atriz, mesmo que em filmes adultos. Ela realizou o sonho de ser modelo ao aparecer em revistas brasileiras. Isso foi a porta de entrada para o sucesso de Elisa e abriu novas oportunidades e conexões para ela. Com seu sucesso como modelo, Elisa participou de eventos esportivos, principalmente de futebol, onde conheceu e fez contatos com jogadores famosos. Elisa sempre amou futebol desde jovem, e seu sonho era se casar com um jogador de futebol e se tornar mãe. Durante um desses eventos, ela conheceu um jogador de futebol muito famoso, Bruno Fernandes de Souza. Bruno também veio de família desestruturada, algo que ele e Elisa tinham em comum. O pai de Bruno era violento, com passado criminoso, e a mãe era alcoólatra extrema. Nem preciso dizer que Bruno e Elisa tiveram começos de vida bem difíceis. Bruno superou e fez da sua missão de vida ter sucesso. Ele ficou famoso como jogador de futebol, atuou no Corinthians, foi parceiro da MSI e entrou no Flamengo em 2007. Por tudo o que dizem, Bruno era um grande goleiro e chegou a conquistar vários troféus de 2007 a 2009 enquanto jogava pelo Flamengo. Mas Bruno, na época em que conheceu Elisa, era casado com uma mulher chamada Daiane. Isso era algo que Elisa sabia, mas não impediu que os dois tivessem um caso extraconjugal para valer. Bruno não estava procurando nada sério, já que era um jogador de futebol famoso e obviamente já era casado, mas não se opunha a ter casos pelas costas da esposa. Segundo conhecidos de Bruno, ele prometeu a Elisa que se divorciaria da esposa por ela, mas não sabemos se era verdade ou apenas para acalmar Elisa, que definitivamente queria algo mais do que um caso escondido. O lugar exato em que Elisa e Bruno se conheceram é desconhecido. Amigos de Bruno dizem que o casal se conheceu em 2008 num churrasco, mas Bruno afirma que foi em uma festa. Os dois passavam muitas noites na casa de Elisa, longe da imprensa, e alguns meses após o início do caso, Elisa engravidou de Bruno. Agora, Bruno não recebeu bem essa notícia e começou a agir como se isso fosse de alguma forma culpa da Elisa. Mas me corrija se eu estiver errado, mas tenho quase certeza de que são necessárias duas pessoas para fazer um bebê. Não é como se Elisa tivesse enganado ele para fazer alguma coisa. Foi puramente um acidente e, de qualquer forma, por causa da gravidez, Bruno terminou com Elisa, o que é incrivelmente revoltante. Ele abandonou totalmente suas responsabilidades de pai e ainda as deixou para a mãe da criança, fazendo-a lidar sozinha quando mais precisava de ajuda. Após o término, Bruno insistiu que não queria o bebê, afirmando que Elisa foi só uma distração e que não buscava compromisso. Ele chegou a tentar forçar Elisa a abortar o bebê, mas felizmente ela se manteve firme e quis ficar com o bebê. Isso acabou sendo problemático para Bruno e sua reputação, porque as pessoas começaram a comentar. Havia escândalos e boatos de que Bruno tinha outra mulher e que ela esperava um filho dele. Isso levou Bruno a perder o controle e as coisas pioraram muito.
Bruno sequestrou Elisa e a obrigou a tomar um remédio para acabar com a vida do bebê, mas felizmente o bebê sobreviveu sem problemas. O incidente levou Elisa a se manifestar publicamente e registrar um boletim de ocorrência para sua segurança em 13 de outubro de 2009. Em depoimento à polícia, Elisa afirmou que Bruno era instável e perigoso. Quando o caso foi a julgamento, a única proteção que Elisa recebeu foi uma ordem que proibia Bruno de chegar a menos de 300 metros dela, o que não era nem de longe suficiente para Elisa, que estava realmente com medo pela própria vida. Mas os investigadores não aprofundaram o caso nem ofereceram a proteção necessária. Como Elisa já trabalhara com entretenimento adulto, acredita-se que a polícia a descartou, deu só uma ordem de restrição e a mandou embora. O que Elisa realmente queria era proteção, vigilância, qualquer coisa. Após a decepção, Elisa procurou emissoras de notícias brasileiras e revelou detalhes do caso com Bruno, causando um golpe devastador à vida pessoal e reputação dele. Elisa também exigiu apoio financeiro de Bruno, mas o tribunal ignorou isso, já que o relacionamento do casal não era oficial. O que é ridículo, na minha opinião. Se ter um filho juntos não oficializa o relacionamento, não sei o que faria isso. Bruno, em coletiva e aparições públicas, declarou que a criança não era dele e que Elisa queria arrancar dinheiro dele, pois, segundo ele, mulheres dessa profissão faziam isso. Isso revela quem o Bruno realmente é. Elisa, por outro lado, rebateu essas alegações depreciativas do Bruno e confirmou que tinha sido fiel a ele desde o início, mesmo que ele tecnicamente não tivesse sido fiel a ela, já que era casado. Toda a situação era simplesmente uma bagunça. Avançando para 10 de fevereiro de 2010, Elisa deu à luz um menino saudável, a quem ela chamou de Brunino, que traduzindo, basicamente significa Bruno Júnior ou Pequeno Bruno. Bruno não se interessava pelo filho e só o viu quando ele já tinha 4 meses. Toda a situação era simplesmente horrível para Elisa e o bebê. Ela queria melhorar a vida do filho. Ela esperava que o pai do bebê estivesse presente para ele, mas infelizmente, Bruno só se importava com a própria imagem e Elisa estava prestes a descobrir até onde Bruno estava disposto a ir para salvar sua reputação. Avançando para 4 de junho de 2010. Esse foi o último dia em que Elisa entrou em contato com alguém. Na verdade, foi a mãe de Elisa, Fátima, quem achou estranho que sua filha não tivesse falado com ela há tanto tempo. Apesar da briga inicial, Fátima ainda se preocupava com a filha. E veja só, nem sabia que Elisa tinha um filho. Os amigos de Elisa já estavam preocupados, pois ninguém tinha notícias dela desde 4 de junho. Pouco depois, Elisa Samúdio, 25 anos, foi considerada desaparecida. O que era tão assustador é que o bebê dela, Brunino, não estava em lugar nenhum. Para a polícia, era uma corrida contra o tempo. Eles iniciaram uma investigação e a notícia sobre a modelo brasileira dominou os noticiários. Os detetives investigaram várias pessoas, incluindo Bruno. Agora, quando os investigadores interrogaram Bruno, ele afirmou veementemente sua inocência, dizendo que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Elisa, com a criança, e até afirmou que não era o pai e que Elisa era apenas uma distração para ele. As mesmas coisas que ele continuava repetindo para a mídia todos aqueles meses atrás. O dia 24 de junho de 2010 chegou, e foi então que uma reviravolta chocante e assustadora no caso foi revelada. A polícia recebeu uma ligação anônima dizendo que Elisa foi assassinada, enterrada sob o concreto da fazenda de Bruno e que todas as evidências foram queimadas. Agora, mesmo que essa fosse uma pista crível, já que todos tinham uma suspeita persistente de que o goleiro definitivamente tinha algo a ver com o desaparecimento de Elisa, não foi tão fácil para a polícia. Eles não conseguiram um mandado de busca para a casa de Bruno por ele ser destaque na investigação e para evitar problemas, algo difícil de entender. O clima político nessa região é aparentemente muito diferente de outras partes do mundo. Aqui, polícia e justiça falharam com a pobre Elisa. As autoridades não a protegeram no início por motivos absurdos. Quando Elisa e seu filho sumiram, os investigadores priorizaram a imagem pública de Bruno em vez de uma mulher que podia estar em perigo. Se isso não te indigna, não sei o que indignaria. No dia 26 de junho, Bruno foi nomeado principal suspeito do sumiço de Elisa após detetives encontrarem Bruninho em sua casa com Fernanda Castro, outra amante de Bruno. Felizmente, Bruninho estava vivo, ileso e bem.
Ao ser interrogada, Fernanda confessou que Daiane, esposa de Bruno, lhe entregou a criança e pediu que cuidasse dela. Os detetives desconfiavam muito de Bruno, pois não entendiam por que Daiane teria o filho de Elisa, nem o que ele fazia na casa de Bruno se não queria nada com a criança. E mais importante, onde estava Elisa? Com essa revelação, Fernanda foi detida. Em 28 de junho, outra busca ocorreu na casa de Bruno. Nesse momento, Bruno e sua esposa Daiane não colaboraram e contrataram advogados. Conveniente esse timing. Os investigadores acharam coisas perturbadoras na busca. Pertences de Elisa, como óculos de sol e sapatos pretos. Encontraram fraldas de bebê e, ao revistar o Range Rover de Bruno, a polícia achou vestígios de sangue que foram recolhidos como evidência. Quando os investigadores apresentaram as evidências ao tribunal, o juiz arquivou o caso por considerá-las insuficientes. E, para ser justo, tirando o sangue, que nem sequer foi comprovado ser de Elisa até esse momento, você tem que admitir que o resto das evidências é bastante circunstancial. Quero dizer, se os dois estavam namorando, faz sentido que alguns dos pertences dela pudessem ter sido encontrados na casa de Bruno. Em 6 de julho de 2010, alguém muito próximo ao caso procurou os detetives com mais evidências do que eles poderiam imaginar. Uma confissão. O homem que buscou os investigadores era Sérgio, jovem de 17 anos e primo de Bruno. Ele tinha detalhes angustiantes para contar à polícia. Sérgio afirmou ter sido cúmplice no assassinato de Elisa, planejado por Bruno. Segundo Sérgio, Bruno procurou um matador de aluguel local e o ex-policial Marcos dos Santos, o Bola, pedindo ajuda para eliminar alguém que ameaçava sua reputação. A versão dos fatos de Sérgio afirmava que Bruno também foi uma das últimas pessoas a conversar com Elisa no dia 4 de junho, quando a convidou para sua chácara em Esmeraldas. Parece que ele queria negociar a pensão, fazer teste de paternidade e resolver outras questões financeiras do casal. Como Elisa não tinha carro, Bruno decidiu que iria buscá-la em sua casa. Quando um carro parou em frente à casa de Elisa, Sérgio estava no banco de trás e Luiz Henrique Ramal, amigo de Bruno, dirigia. Elisa, sem saber de nada, entrou no banco do passageiro com seu bebê nos braços, e foi nesse momento trágico que Sérgio a atacou. Os pertences de Elisa foram levados e queimados, e Bruno mandou Bola, abre aspas, resolver com ela, sem mencionar a criança. Bruno saiu após pagar seus capangas. No dia seguinte, 5 de junho, tinha um importante jogo com seu time, servindo como álibi. Sérgio confessou que Elisa foi mantida por uma gangue local por dias antes de perder a vida. Depois disso, Brunina foi entregue a Bruno e assim terminou a história de Elisa. Agora, a confissão de Sérgio, mesmo sendo truncada e mudando em alguns momentos, estava muito alinhada com a ligação anônima que os investigadores haviam recebido. Acreditava-se também que os restos de Elisa foram enterrados em concreto para eliminar vestígios, como pretendia desde o início. De acordo com as evidências coletadas pela polícia, Elisa provavelmente perdeu a vida em 10 de junho, o que significa que ela ficou nas mãos de seus sequestradores por 6 dias, enquanto faziam sabe-se lá o que com ela. E esse é um nível de tragédia que simplesmente é demais. A polícia, após ouvir tudo, decidiu realizar nova busca no local indicado por Sérgio, onde estavam os restos de Elisa. Mas nada foi encontrado. Detetives achavam que Sérgio e outros suspeitos da morte de Elisa mentiam sobre onde estava o corpo dela, pois buscavam o máximo de leniência do tribunal. O que é muito irônico, vindo de pessoas que nem pensaram 2 vezes antes de levar uma mulher indefesa e inocente ao seu trágico fim. A confissão emocionada de Sérgio provou ser o fator decisivo e o juiz finalmente emitiu mandados de prisão para todos os envolvidos no ataque e morte de Elisa, incluindo Bruno também. No dia 8 de julho de 2010, Marcos, mais conhecido como Bola, foi preso pela polícia militar. Bruno e Luiz se entregaram à polícia após muita insistência dos advogados de Bruno, pois era melhor para sua imagem pública. Sério, esse cara teve a audácia de tentar salvar a própria reputação, mesmo depois do que fez. O julgamento aconteceu em 19 de novembro de 2012, quase 2 anos após o desaparecimento de Elisa, e os principais suspeitos incluíam Bruno, Luiz, Bola, Fernanda, Daiane e os outros 2 cúmplices.
No final, Luiz foi condenado a apenas 15 anos de prisão por sequestrar e tirar a vida de Elisa. Bola recebeu 19 anos de prisão, além de mais 3 anos por ocultar o corpo de Elisa. A amante de Bruno, Fernanda, recebeu 5 anos de prisão por ocultar informações das autoridades. No julgamento de Bruno, Sérgio foi a principal testemunha e considerado inocente por ser menor na época da morte de Elisa. Algo drástico aconteceu. Sérgio faleceu misteriosamente em 2012 após ser atropelado por uma motocicleta que parecia segui-lo até em casa após o trabalho. Mesmo presumindo que Bruno não teve relação com a morte de Sérgio, ainda é misterioso como ele morreu, já que o julgamento de Bruno se aproximava. No julgamento de Daiane, esposa de Bruno, ela foi considerada inocente e libertada. Em dezembro de 2012, o Flamengo rescindiu o contrato de Bruno, pois seu envolvimento fazia o clube perder patrocinadores. Então, no final das contas, a reputação de Bruno ainda estava arruinada, o que significa que nesse momento Elisa havia perdido a vida por nada. Finalmente, em 2013, Bruno foi considerado culpado pelo assassinato de sua amante, Elisa, e foi condenado a 22 anos de prisão. Mas a história de Bruno ainda não acabou, porque em 2017, 4 anos depois de Bruno ter sido preso, um recurso foi apresentado por seus advogados, e Bruno foi surpreendentemente libertado. Poucos dias após ser solto, Bruno assinou com o Boa Esporte e jogou uma partida em 8 de abril de 2017, o que é simplesmente insano. Um homem preso por assassinato agora estava solto para viver sua vida. Mesmo esse novo clube perdeu todos os patrocinadores após a entrada de Bruno. O público demonstrou grande repulsa ao Boa Esporte por aceitar um criminoso condenado no clube. Mas isso não durou, pois Bruno foi preso novamente após ter seu recurso rejeitado e precisou cumprir toda a sentença, levando à rescisão do contrato com o novo clube. Mas isso também durou pouco porque, em julho de 2019, Bruno recebeu uma sentença em regime semiaberto, na qual ele podia sair da prisão durante o dia, mas era trancado atrás das grades à noite, o que é absolutamente absurdo. É chocante ver o tribunal tratar Bruno, um assassino condenado, com tanta leniência só por sua fama. Mesmo assim, o sistema falhou em proteger Elisa, mãe solteira que só tentava seguir com a vida. Depois, Bruno entrou em outro clube, mas teve o contrato rescindido novamente por não conseguir comparecer aos treinos devido às restrições da prisão. Bruno se divorciou da esposa e se casou com outra pessoa na prisão. Então, ao que tudo indica, Bruno estava levando uma vida bastante normal. Ele ainda está cumprindo sua pena em regime semiaberto, atualmente tem outra família e está procurando outro clube de futebol para jogar. Após o sumiço de Elisa e durante o julgamento, Fátima, sua mãe, lutou até o fim pela guarda de Bernino. Quando você acha que não pode piorar, o sistema judiciário brasileiro prova o contrário. O tribunal falhou em agir com bom senso de novo. A guarda do bebê foi dada justamente ao avô dele, Luiz Carlos Samúdio, a mesma pessoa que abusou de Elisa e Fátima, e que até obrigou a própria filha a se prostituir quando ainda era muito jovem. Quem, em sã consciência, daria a guarda de uma criança para um predador que nem sequer tem um histórico confiável de cuidar da própria família? Segundo o tribunal, Luiz Carlos era a última pessoa com quem Elisa morou, por isso era razoável que o filho dela ficasse com ele. Mas esqueceram de citar que Luiz mantinha Elisa em cativeiro, ameaçando matá-la se saísse. Fátima, após a guarda de Bernino ser entregue, foi ao tribunal e pediu a guarda da criança, apresentando provas irrefutáveis do comportamento violento de Luiz. Não muito tempo depois, saiu uma condenação responsabilizando Luiz por agredir uma menina de 10 anos. Nesse momento, o tribunal retirou a guarda de Luiz e concedeu a guarda total de Bernino a Fátima. Fátima virou a guardiã legal do bebê. Ela pediu um teste de paternidade que confirmou Bernino como filho de Bruno. Isso confirmou a afirmação de Elisa de que ela havia sido fiel a Bruno. A criança cresceu desde então e está morando com a avó, que lhe dá toda a atenção e amor que Elisa teria dado se estivesse viva e bem. Esse caso é realmente trágico, e é um exemplo perfeito da raiva humana crua e sem filtros. Pensar que Bruno, uma pessoa obcecada por si mesma e faminta por fama, seria capaz de tirar Elisa da vida de forma tão brutal e impiedosa, e depois ver o tribunal ser tão indulgente com ele, é algo assustador além do que se pode imaginar.
Elisa, que teve um início difícil, era determinada e sonhava em formar uma família com o homem que amava. Mas ela pagou com a própria vida, que foi tirada pelo próprio homem em quem ela achava que podia confiar. Relacionamentos abusivos e controladores são como um labirinto escuro, sem saída aparente. Sempre há uma saída, se você decidir mudar sua vida. Todos merecemos alguém que se orgulhe de nos ter, não que nos esconda, pois é disso que relacionamentos reais e saudáveis são feitos. Acho que todos merecemos isso. Infelizmente, essa chance foi tirada da Elisa, mas não deixe que ela seja tirada de você também. Stephanie Graham era filha de Lisa e Kevin Graham morava em Phoenix City, Alabama, e era considerada uma garota inteligente. Stephanie se destacava na escola e sonhava em ser contadora como sua mãe, Lisa. Kevin atuava na construção e Stephanie tinha um irmão mais novo. Stephanie concluiu o ensino médio aos 16 anos e ingressou na faculdade para cursar contabilidade. Ela tinha muitos amigos e era uma pessoa muito gentil e carinhosa. Agora, a família Graham era muito unida e adorada por todos que os conheciam. Ao entrar na faculdade, Stephanie se envolveu nas festas universitárias e passou a consumir álcool e substâncias ilegais. Isso foi uma grande mudança em relação ao que Stephanie costumava ser. Ela estava tendo dificuldades, enfrentando problemas com os estudos e realmente dependente desses vícios. Em julho de 2007, Stephanie deveria ir ao tribunal por acusações de agressão agravada ligadas a um tiroteio de carro. Se isso ainda não for aviso suficiente sobre a gravidade da situação, o que ocorreu foi que Stephanie estava com alguns de seus novos amigos naquele dia. E do nada, ocorreu um incidente muito estranho envolvendo armas e confusão e as autoridades foram chamadas ao local imediatamente. Não sabemos se Stephanie participou do incidente ou apenas estava no lugar errado na hora errada, mas de todo modo foi presa com os demais. Para liberar Stephanie da cadeia, a família, especialmente o pai, pagou fiança de $100 mil. Agora, mesmo que a família estivesse bem de vida, $100 mil é muito dinheiro, mas por fim, Stephanie foi solta e ficou por isso mesmo. Mas havia mais tragédia reservada para a família Graham, porque um dia Stephanie desapareceria e nunca mais seria vista novamente. Stephanie saiu com alguns amigos à noite e deveria voltar para casa. Mas não foi o que ocorreu. Em 6 de julho de 2007, um caminhoneiro dirigia perto de Cottonwood quando encontrou uma estrada de terra. À meia-noite, com pouca visibilidade, o caminhoneiro apontou os faróis para algo estendido na estrada e ficou alarmado. Ele observava o corpo de uma pessoa morta. O homem chamou o 911 imediatamente e policiais e serviços de emergência lotaram a área rapidamente. O corpo era de uma jovem e, ao redor, várias cápsulas de bala. Assim, a polícia sabia como ela havia sido atacada. Mas essa era a única pista que a polícia tinha em mãos. Eles não encontraram nenhum pertence, não encontraram dinheiro nem documento de identificação com essa mulher. A polícia suspeitou inicialmente que o agressor também era responsável pelos pertences desaparecidos. A mulher também estava parcialmente despida e a polícia temia o pior. Levaram o corpo para a identificação e, pelas digitais, descobriram que a mulher era Stephanie Graham, de 20 anos, ou She, como era conhecida por seus entes queridos. A polícia tinha um caso perturbador em mãos, e a primeira providência foi informar a família de Stephanie. Ao saberem da notícia trágica, Lisa e Kevin perderam o controle. A família estava arruinada. Stephanie era uma jovem que tinha acabado de sair com os amigos, e agora isso tinha acontecido com ela. Mas quem tinha feito isso? A família precisava de respostas. A polícia descobriu que Stephanie esteve com amigos antes do ataque, então precisava achá-los e perguntar o que ocorreu. Descobriram também que Stephanie tinha um ex-namorado chamado Larry, e todos eles estavam no radar da polícia desde o início. Eles acreditavam que essas eram as últimas pessoas a ver Stephanie viva, então foram procurá-las. E a polícia queria primeiro falar com Larry, pois a família Graham suspeitava fortemente que ele estava envolvido no assassinato de Stephanie. Por quê? Bem, porque Larry tinha um histórico de ser horrível com Stephanie e ela simplesmente não era feliz estando em um relacionamento com esse cara.
O relacionamento era tão instável que os pais de Stephanie precisaram intervir e convencê-la a terminar com Larry para seu próprio bem, o que ela fez. A polícia suspeitava muito de Larry, mas descartou a hipótese ao descobrir que ele não poderia ser o autor do ataque. Por quê? Porque ele estava na prisão. Além disso, você pode pensar que talvez ele tenha contratado alguém para fazer o trabalho sujo por ele, mas esse também não era o caso. Larry ficou genuinamente surpreso quando soube que Stephanie havia sido fatalmente atacada. Essa não poderia ser a reação de quem orquestrava um assassinato nos bastidores. Além disso, não havia indício de que Larry queria que Stephanie sumisse. Apenas o relacionamento instável terminou e ambos seguiram caminhos separados. Não houve nenhum evento desagradável que levantasse qualquer suspeita. Bem, exceto pelo fato de ainda manterem contato. Não sei se os dois ainda se viam, mas segundo Larry e a polícia, ele e Stephanie mantinham contato até a noite do ataque. Larry contou à polícia que ligou para Stephanie na noite do suposto ataque, mas quem atendeu foi a amiga dela, Mimi, e não Stephanie. A polícia ficou atenta ao ouvir esse detalhe. Os pertences e o telefone de Stephanie não estavam com ela. Agora Mimi tinha o telefone dela. Então, a próxima pessoa com quem os investigadores estavam interessados em falar era a própria Mimi. A polícia já sabia com quem Stephanie estava na noite do ataque. Ela estava com o novo namorado, Glenn, e a melhor amiga, Mimi. A polícia chamou Glenn para interrogatório e perguntou sobre aquela noite. Ele logo deixou de ser suspeito ao fornecer informações cruciais. Ele disse à polícia que ele, Stephanie e Mimi saíram para caminhar, mas de repente Stephanie pediu para ser deixada em um posto de gasolina para encontrar outro amigo. E Glenn deixou Stephanie no posto, e nesse processo ela deixou o carro e os pertences com Mimi e Glenn, o que explica por que Mimi atendeu o telefone de Stephanie quando Larry ligou para ela. Glenn lembrou de ver Stephanie entrando em uma caminhonete preta com um homem de meia idade e indo embora. A polícia estava recebendo detalhe após detalhe depois de conversar com Glenn. Quem era esse homem na caminhonete preta? Glenn pode ter reconhecido o homem por já tê-lo visto antes. Ele contou à polícia que o homem provavelmente era Kenny Walton, que era quase um segundo pai para Stephanie. Na verdade, ele era um amigo de longa data da mãe da Stephanie, Lisa, e naquela época ele já era praticamente da família. Lisa e Kenny se viam sempre e eram próximos das famílias, então Stephanie conhecia Kenny e se sentia à vontade para ir com ele a qualquer lugar. Mesmo sem acreditar totalmente em Glenn, a polícia decidiu investigar Kenny. Enquanto isso, Glenn foi solto por falta de provas para mantê-lo na delegacia. Quando Kenny foi chamado à delegacia, ele parecia calmo e sereno, embora triste, porque Stephanie era como uma filha para ele. A polícia tentou extrair informações de Kenny, mas ele negou envolvimento ou saber do ataque a Stephanie. Então, os policiais repetiram a mesma pergunta. Por que Stephanie entrou na caminhonete de Kenny? Ele não podia negar isso agora, podia? Havia literalmente uma testemunha que viu tudo acontecer. Kenny não negou e admitiu ter estado com Stephanie naquela noite, mas explicou o motivo. Stephanie foi quem procurou Kenny? Se você se lembra, Stephanie tinha um julgamento chegando, e ela queria conversar sobre isso com Kenny. Por quê? Bem, ainda não sabemos. Por isso, ela pediu que Kenny a encontrasse no posto de gasolina naquela noite. Mesmo que Kenny não tenha entrado em detalhes sobre por que Stephanie estava tão determinada a se encontrar com ele, ele afirmou que se recusou a levar Stephanie com ele e que na verdade a deixou lá e simplesmente foi embora dirigindo. Isso foi realmente estranho para a polícia ouvir, porque por que alguém deixaria uma jovem, que ele dizia ser como uma segunda filha, em um lugar deserto tão tarde da noite? Tinha algo suspeito na história de Kenny? Isso levou a polícia a verificar as imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina, e foi aí que eles pegaram Kenny em uma mentira. Stephanie foi vista entrando na caminhonete preta como Glenn viu, e o motorista então foi embora com Stephanie. Kenny estava mentindo. Ele não abandonou Stephanie. Mas por que ele estava mentindo? E o que ele estava escondendo? Da próxima vez que Kenny foi levado para interrogatório, ele foi confrontado com os fatos e a verdade de uma forma tão dura que não conseguiu mais mentir. Kenny foi encurralado pela polícia. Ele teve que confessar, e foi o que fez.
Kenny admitiu ter matado Stephanie, que o considerava tão querido quanto o próprio pai. Então agora a polícia precisava de detalhes, todos eles, e felizmente Kenny contou tudo. Kenny admitiu que estava com Stephanie na caminhonete quando ela pediu para parar para ir ao banheiro. Kenny parou em uma área remota na mesma estrada de terra onde o motorista encontrou o corpo de Stephanie. E quando ela lhe deu as costas, ele viu sua chance. Ele sacou sua arma e apontou diretamente para ela. Stephanie morreu na hora. Depois, Kenny simulou a cena para parecer um crime com motivação perversa. E então, ele saiu na caminhonete sem olhar para trás. A polícia ficou chocada ao ouvir isso. Kenny, membro da família Graham, acabou com a felicidade deles. Mas mal sabia a polícia que havia outra surpresa reservada para eles. Veja, Kenny ainda falava quando perguntaram por que atacou Stephanie e ele disse que foi só um meio para um fim. Na verdade, alguém pediu para Kenny tirar Stephanie do caminho. A polícia queria saber quem instruiu Kenny a realizar esse ataque. E quando ouviram o nome, Lisa Graham, os investigadores não podiam acreditar no que estavam ouvindo. A própria mãe de Stephanie estava por trás de tudo isso. Ela pediu que Kenny se livrasse de Stephanie. O pior é que a arma usada no ataque a Stephanie foi dada a Kenny pela própria Lisa. Sei que é difícil de entender, mas você deve estar se perguntando, por quê? Por que uma mãe desejaria prejudicar a filha? Bem, a única pessoa que poderia responder a isso era a própria Lisa. A polícia viu Lisa pessoalmente quando foi dar a trágica notícia da morte prematura de sua filha. Ela estava devastada, mas agora a polícia via outra situação. Lisa foi quem orquestrou o ataque. Isso levou a polícia até a casa dos Graham com um mandado de busca em mãos. Uma coisa que você deve saber é que tanto Lisa quanto Kevin tinham uma coleção considerável de armas em casa. Quando a polícia e Kevin fizeram o inventário das armas, só uma estava faltando, a de Lisa, que foi encontrada e testada, confirmando ser a usada no ataque a Stephanie. Lisa foi então presa por planejar o assassinato da própria filha. Inicialmente, Lisa não colaborou com a polícia e negou o envolvimento no assassinato de Stephanie. Mas os investigadores sabiam que Lisa estava mentindo. Tinha o Kenny para provar tudo. Eventualmente, quando Lisa não conseguiu mais manter a farsa, ela confessou. Lisa admitiu que Stephanie estava, entre aspas, arruinando sua vida e que não hesitaria em fazer o impensável. Ela implorou ao marido, Kevin, para não pagar a fiança de $100 mil de Stephanie, temendo perder todo esse dinheiro. Veja, Stephanie se encontrou com Kenny naquela noite para fugir, pois temia enfrentar as consequências de suas ações em um julgamento que se aproximava. Isso não caiu bem para Lisa. Na cabeça dela, se Stephanie fugisse, a fiança de $100 mil cairia sobre os ombros de Lisa e Kevin, e eles teriam que lidar com as consequências. Lisa não queria que isso acontecesse, então ela bolou um plano. Lisa procurou seu amigo de longa data, Kenny, e os dois conversaram sobre como se livrar de Stephanie. Acredito que Kevin, pai de Stephanie, não sabia desse plano horrível. Ele realmente não sabia que sua esposa, sua namorada de infância, que virou parceira, estava planejando algo tão malicioso. Kenny disse à polícia que ele e Lisa se encontraram na Biblioteca Pública de Columbus, onde, em um desses encontros, ela lhe emprestou a arma e lhe deu dinheiro para garantir que o serviço fosse feito. É devastador pensar que uma mãe estava planejando tudo isso. Mesmo assim, os dois criaram um plano para atrair Stephanie e garantir que tudo saísse como planejado. Kenny confessou ter convencido Stephanie de que a ajudaria a fugir, dando-lhe um carro. Por isso, Stephanie deixou o carro e pertences com amigos, evitando ser rastreada. Kenny então levou Stephanie pela rodovia 165 do Alabama, e quando eles pararam na Bowden Road, foi aí que Kenny foi direto ao ponto, tirou a vida de Stephanie e depois foi embora no seu carro para casa. Agora era a hora de condenar essas pessoas, que não demonstraram remorso por tirar a vida de uma jovem. Kenny Walton foi o primeiro e admitiu culpa imediatamente. Não há indícios do contrário. O homem confessou ter matado alguém que o considerava um segundo pai. Kenny Walton foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional em junho de 2014. Lisa foi a próxima, e ela deveria passar por uma avaliação psicológica.
Veja, Lisa já estava tomando medicação prescrita para a esquizofrenia e os resultados da avaliação mostraram que Lisa foi diagnosticada com TEPT, além de esquizofrenia. Não sabemos o que causou isso, mas mesmo assim não justifica o que ela fez com a filha. Lisa foi considerada mentalmente sã e apta a ser julgada, tendo Kenny Walton, seu cúmplice, como principal testemunha. Ele aceitou testemunhar contra Lisa como parte do acordo judicial. Então, outro vizinho se apresentou e também testemunhou que Lisa havia pedido a ele, abre aspas, para dar um jeito em alguém por $5.000. Ela literalmente pediu para mais de uma pessoa encomendar a morte da própria filha. Não tem como ficar mais sinistro do que isso. Lisa foi finalmente considerada culpada e foi condenada à morte em novembro de 2015. Lisa Graham é a quinta mulher no corredor da morte do Alabama e já recorreu várias vezes de sua condenação, que ainda permanece válida. A questão é que, independente do que Stephanie vivia na época, ela não merecia morrer assim, ainda mais pelas mãos da mãe e de um amigo próximo da família. Stephanie fez escolhas ruins, então era compreensível sua mãe ficar chateada, brava e até cortar contato por um tempo. Mas acabar com a vida da própria filha? Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Bob Marie, Mônica Fry, Elmo, Steve Derico e Sidney Davis. Se você também quiser se tornar membro do canal, você terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas, antes de serem disponibilizados ao público, e é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Agradeço a todos que decidiram fazer isso. Se você quiser se juntar, pode clicar naquele grande botão de Seja Membro abaixo do vídeo ou encontrar um link na descrição. E não se esqueça, as camisetas de True Crime Stories também já estão disponíveis. Você pode pegar uma delas pelo link na descrição também. Mas, como sempre, se você gostou desse vídeo, confira esse outro caso interessante que eu já contei. E não se esqueça de se inscrever. É totalmente grátis e assim você fica por dentro de todos os meus vídeos futuros. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês no próximo vídeo.